Fala galera, bem-vindo a mais um resumo da Bíblia e hoje nós vamos resumir números! É isso aí galera, hoje é dia de números e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal para você não perca nenhum resumo dos vídeos. E se você não assistiu o resumo de Levíticos ainda, vai aparecer aqui em cima agora, eu espero, em nome de Jesus. E você clica lá e assiste o resumo de Levíticos que eu fiz com o Dani, que tá muito massa, mano. E hoje eu trouxe o Quito para gravar comigo o resumo de números. Tudo bem, Quito? Tudo bem, cara? Paz do Senhor, amado Rafael. Amém, varal. Amém, varal. Quito é a pessoa mais gentil que eu conheço na minha vida. Mentira. Então, antes de começar o vídeo, você sabe por que número se chama números? Números se chama números porque no livro de números o Moisés tinha que fazer contagem várias vezes do povo. Então é por isso que se chama números. Não, desculpa, a gente é os amantes, né, do Antigo Testamento, Não, os amantes desculpa. do Pentateuco, desculpa, mas ficar lendo lá o nome da galera toda hora, e tinha 400, tinha não sei quantos mil, não sei quantos mil, não sei quantos mil. É bem pesado, cara. Me coloca nos comentários se você pulou alguma parte que você lia lá os números da contagem de Israel. Meu Deus. Em números, galera, a gente vai começar a ver realmente que os levitas, eles eram um povo escolhido pelo Senhor. A gente vai começar a ver que o Senhor tratava eles de uma forma diferente e escolheu esse povo para que os servisse na sua casa, né? A gente vai ver mais lá para frente que eles não teriam direito à terra quando eles chegassem na terra prometida, porque a herança deles seria o Senhor. Que coisa linda isso, né, mano? Mas se a gente lembrar lá de Êxodo, né? Êxodo diz que quando o povo estava saindo lá da terra do Egito, na 10ª praga, o Senhor separou todos os primogênitos de Israel para que fossem consagrados ao Senhor. Quando a gente vem para Números, chega no capítulo 3, Deus ele manda que houvesse uma troca. Então todos os primogênitos de Israel seriam trocados por todos os levitas. Ou seja, Deus, ao invés de pegar todos os primogênitos de todo Israel, ele escolheu ficar com os levitas, mesmo que eles não fossem os primogênitos. Então houve uma contagem da quantidade de primogênitos que tinha em Israel e Deus fez a substituição pela quantidade que tinha dos levitas. Então, tem algo muito interessante também no livro de Números, que fala muito sobre intercessão. Praticamente, acho que do primeiro capítulo até o último fala sobre intercessão. Toda vez que o povo vacilava, Deus ficava irado e queria matar o povo. Só que no mesmo instante que Arão e Moisés percebiam a ira de Deus, eles já se postavam diante de Deus pedindo perdão para eles. Então Moisés e Arão foram uns caras que realmente tamparam a brecha do povo e livrou muitas pessoas de ter morrido e ter pego a ira de Deus. Verdade. Firme. É bonito ver o papel de Arão como sacerdote, né? Aquele cara que é firme e tal, e Moisés como um líder do povo, a forma como ele liderava de uma forma firme. Mesmo quando o povo tentava se levantar contra ele, né? Que a Bíblia diz, né? Em Números, que o povo mesmo ele contentava contra Moisés, contentou contra a liderança de Arão e de Moisés para tentar destituir eles do poder, porque eu não concordava por algumas coisas, mas eles eram lideranças instituídas por Deus. E cara, quando a sua liderança é instituída por Deus, quando a liderança é instituída por Deus, o próprio Deus, ele vai... O próprio Deus vai te... Os pentecostais falam assim... Deus vai te justificar, né? Senão, Deus vai guerrear as suas guerras. Deus guerreou as guerras de Arão e de Moisés e fez as paradas lá e gente pra caraca morreu porque tava indo contra o que Moisés e Arão tava dizendo e tal. E algo muito interessante também aconteceu com a Miriam, que ela tava falando mal de Moisés e tal, junto com Arão, e Deus ficou boladão por causa dessa atitude, porque estava falando mal da liderança que ele colocou lá. E pô, Moisés é o cara mais humilde que tinha, a palavra fala isso. A palavra fala isso. Que o cara era o mais humilde. E com certeza ele era o mais paciente, né? Porque, pô, gravar todas as leis, fazer tudo que Deus mandou, ouvir o pessoal falando besteira, cara, é complicado. E Deus ficou tão irado com Miriam que fez ela ficar com as peles totalmente brancas. E ela ficou com um tipo de lepra, como um castigo de ter falado mal de Moisés. Pois é. Fico imaginando, cara, que a gente estressado por causa dos nossos liderados hoje, né? Cara, aquela época a gente não aguentava, cara. Tinha matado todo mundo. Você não aguentava, não, com certeza. Vou passar cerol na mão.
E em Números também, a gente vê o relato do voto de Nazireu. É um voto que é muito falado, mas muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é ser um Nazireu ou fazer esse voto de Nazireu. Em Números é relatado que uma pessoa ela escolhe fazer o voto de Nazireu por um tempo que ela pré-determina com o Senhor. Você tem que se separar de algumas coisas. Por exemplo, você não pode beber bebida alcoólica, né, e nada que venha com fermentado. Você não pode beber suco de uva fermentado, você não pode comer casca de uva, enfim. Você não pode cortar os cabelos, nem a barba, nem nada disso, entendeu? Então assim, tem algumas coisas que Deus manda você fazer, manda você retirar, né? Você não fazer, você não consumir e para se consagrar a Ele. Então é um tipo de voto ao Senhor, né? E é muito legal. Então se você quer fazer um voto ao Senhor, ore e faça o voto de Nazireu aí durante um tempinho. Eu acho que foi bênção para diversas pessoas e também vai ser bênção pra gente. Bora fazer o voto de Nazireu? Se for meu cliente, por favor, não faça, porque eu quero cagar esse ano, senão eu vou ficar desempregado. Não faz isso, não. Barbeiro não vai excluir esse vídeo, cara. Agora que eu lembrei. Barbeiro é contra o voto de Nazireu, é o que morreu lá, cara. Jesus já fez por nós. Voto pra quê, meu irmão? Voto na eleição. Deixa o cabelo crescer, pra que cheio de piolho, rapaz. E o povo estava andando pelo deserto, resmungando, murmurando, mas mesmo assim ele continuava andando e por castigo de Deus, né, Deus fazia com que eles ficassem dando voltas pelo deserto porque eles estavam reclamando demais. Sabe? Tipo, meio que por causa de Deus estava meio que castigando eles, né? E tem um fato maneiro que aconteceu, que quando eles estavam rodeando a terra, Deus estava dando muito livramento para eles, porque existiam outras pessoas nas terras. Verdade. E era um povo que não sabia lutar e tal, manejar a espada, então Deus também deu muito livramento para eles. Mesmo eles murmurando, falando besteira pra caramba, Deus livrou eles de lá. Tudo estava no propósito de Deus, né? Até as voltas lá pelo deserto, Sim. era a vontade de Deus e quando é a vontade de Deus você tem que cumprir. Chegou um certo tempo, lá quando o povo estava no deserto, Deus chama Moisés e manda ele escolher um homem de cada tribo para que fosse espiar a terra que Deus ia dar a eles. E aí Moisés faz isso, ele escolhe um homem de cada tribo e tal, e esses homens eles vão até a terra prometida, eles vão espionar Canaã. E foi mais ou menos assim a espionagem deles lá, olhando Canaã. Vai, cara. Meu irmão, caraca. Meu Deus. Vem, meu, abaixa pra gente. Chegou na terra. Caraca, não vou lá não, meu irmão. Tamanho do braço do carro. Que isso? Tá doido, cadê comer? Mas tem capim pra caraca nessa terra. É bom, tá maluco. O tamanho da uva. Que isso? Esses caras tudo moram nas Smart Fit. Não vou não, mano. Vou não. Não, só tem grandão. Vou não, Não, vou lá. tu acha que Moisés vai levar a gente pra esse lugar aí? Não, ele vai Como? morrer, cara. Tipo, eu fui outro perto dele, A velho. gente é fraquinho. Caraca, mano, o tamanho do braço do caraca. Que isso? Filho. Você tá maluco? Tá Vai dar um pau na gente. Tá doido, ele vai Não. tomar um pau bonito. Vambora, filho. vambora, Não, vambora. UFC nada. Vambora. É tipo, em nome de Jesus. E vocês viram mais ou menos aí como é que foi lá o povo espiando a terra prometida, a terra de Canaã. 10 desses homens que estavam lá espiando a terra, eles voltaram e deram o parecer a Moisés negativo. Eles ficaram muito temerosos com tudo que eles viram lá na terra de Canaã, na terra prometida, por todos os gigantes, por todas as dificuldades que eles encontrariam para chegar até lá. Enfim, eles tiveram medo e não conseguiram confiar que o Senhor os levaria até lá, porque eles acharam que eles morreriam até chegar lá, que seria impossível o Israel de Deus chegar até a terra prometida. Porém, apenas dois homens, eles confiaram no Senhor e deu um testemunho positivo a Moisés, que foi Josué e Caleb. Eita, glória. Que foi Josué e Caleb. Eles deram um testemunho positivo para Moisés e animando Moisés de que sim, eu confio em Deus e creio que Deus vai levar a gente até lá, mano. E o interessante a gente notar sobre Josué, que poucas pessoas percebem, é que antes dele ir lá espiar a terra, o nome de Josué na verdade era Oséias. E próprio Moisés
muda o nome dele, ao invés de Oséias, para Josué. Oséias significa salvação e Josué significa Deus da salvação. Deus da salvação. É uma mudança muito pequena, mas com relação ao nome, isso tem um peso espiritual muito grande, mano. Então assim, e Josué é um dos caras que ele tipifica Jesus no Antigo Testamento, porque é o cara que é o libertador do povo, né, lá do deserto. O povo está peregrinando no deserto e tal, então quando Josué entra, ele vai lá e chega até Canaã. Então ele tira o povo do deserto e leva até a terra prometida, até Canaã, né? Libertando o povo e levando o povo para a promessa dele. E isso nos lembra de quem? De nosso lindo Jesus, aquele que nos leva para a nossa terra prometida, para a nossa casa, aquele que nos retira do lamaçal do pecado, aquele que nos lava, nos limpa de todo pecado, nos purifica e nos quer perto dele, lá morando ele. Então Josué é mais um dos caras que tipifica Jesus no Antigo Testamento. E uma outra história muito interessante que está em Números e que a Bíblia ela volta a citar esses personagens lá em Apocalipse, é a história de Balaque e Balaão. Então é mais ou menos o seguinte: Balaque é o rei de Moabe. E esses caras de Moabe, eles estão vendo o povo de Israel derrotando as terras vizinhas, tipo, destroçando, mano, acabando com tudo, velho. E eles estão vendo que o Israel está chegando perto de Moabe e começam a ficar temerosos com o que Israel vai fazer com eles. Então o povo vai até o rei, até Balaque, e fala assim: mano, tá vendo o povo de Israel aí? Tá vendo o que ele tá fazendo com todo mundo aí, ó? Eles vão fazer a mesma coisa com a gente. Dá um jeito aí e livra de Israel. Balaque teve uma brilhante ideia. Ele lembrou de um carinha que tudo que ele falava acontecia. E esse carinha se chama Balaão. Balaão era um profeta e Balaque mandou chamar Balaão, né, para que ele pudesse amaldiçoar Israel. Ele fez isso a primeira vez, não deu certo. Ele fez isso a segunda vez, ele mandou outros homens lá até Balaão para poder convencer ele, vir até Moabe para poder amaldiçoar lá os israelitas. E ele até aceitou vir, né? Ele conversa com o Senhor fala: vá com eles, mas só fala o que eu mandar. Mas no meio da viagem aconteceu mais ou menos isso aí, ó. Dá uma olhada. Bora, mula! Bora encontrar Balaque. Ai, demônio do inferno de mula! Levanta, demônio! Ô, sou interessante pra com isso. Que isso? Tá batendo por quê? Tá maluco? Tu me fez cair aqui, tá ficando maluco? Ih, você tá maluco? Você tá me batendo, você tá vendo não? Tá ficando doente, pô? Tá querendo que eu caia aqui no chão? E por acaso dele vacilei contigo alguma vez, menor? Tá de bobeira aqui na favela? Ah, tu nunca vacilou, não. Então, eu sempre fui criado contigo desde pequeno, pô, desde criancinha. Tá doidão? Vem aí, ó. Aí, ó. Gente, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. E foi mais ou menos assim a viagem de Balaão até se encontrar com Balaque lá, tinha uma mula falante, enfim. Bagulho doido. E, cara, Balaão chega até Balaque e Balaque fala pro Balaão: mano, amaldiçoa o povo de Israel porque eles estão chegando perto de mim e eles vão destruir minha terra, cara. E eu creio que quando você amaldiçoar eles, vai acontecer. Porém, Deus disse a Balaão, quando ele saiu lá da terra dele, que ele fosse e que o próprio Deus daria a ele o que ele iria falar. Ele só poderia falar o que o próprio Deus iria dizer, permitir. E ele tentou 3 vezes, por 3 vezes, Balaque fez com que Balaão tentasse amaldiçoar o povo de Israel, porém sem felicidade. Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel por troca de dinheiro, né? A gente vê aí que Balaão era um profeta era meio que esses carinhas que é meio Mercenário mesmo. mercenário, isso que eu tava tentando lembrar. Ele era um mercenário, galera, e isso é muito ruim, né? Isso acaba mostrando pra gente que desde aquela época tinha pessoas mercenárias e como Mudou ainda, tanta coisa, infelizmente, tem hoje, né? A gente consegue ver nessa história de Balaque e Balaão, foi que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Porém, a gente consegue observar lá em Números 31, capítulo 31, que Balaão dá estratégias para corromper o povo de Israel. Como? Ele viu que as mulheres lá de Moabe elas eram muito bonitas e também sabia que o povo de Israel, os homens de Israel eram os homens e o povo de Israel, eles eram muito corruptíveis, eles se prostituíam muito fácil.
Então, como ele viu que as mulheres de Moab eram muito bonitas, ele deu uma estratégia para Balaque, para que eles corrompessem o povo de Israel. Porque ele sabia que se corrompesse Israel, a ligação entre Deus e o povo estaria meio que se corrompendo e teria alguns problemas e tal. Isso poderia dificultar Israel de vencer a guerra. Bom, ele não podia amaldiçoar o povo de Israel. Porém, ele tentou corromper. Na verdade, ele deu estratégias para que o povo se corrompesse e foi isso que acabou acontecendo. Tanto é que lá em Apocalipse 2,14 diz o seguinte sobre Balaão e Balaque. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tenho contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e assim entregarem a prática da prostituição. Então olha aí o que Balaão ensinou a Balaque a fazer com os filhos de Israel. Então, pensa uma galera vacilona, o povo de Israel. Como o Patrick estava falando, ele estava sendo influenciado pela galera de Moab. Né? E o que aconteceu? Eles acabaram caindo nessa armadilha das mulheres, né? Porque homem é burro, né? Você vai que Homem gosta de mulher. Gosta de mulher pra caramba. Mas homem é lerdo, né? Não, porque, gostar de mulher é normal, mas... A gente não pode ficar zoando um negócio de mulher, gostar de mulher é normal. Se você não gosta de mulher, você tem um problema, né? E eles acabaram caindo nessa armadilha de ser influenciada pelas mulheres. E eles estavam pegando as mulheres firmes lá de Moabitas, firme mesmo. Tanto que elas conseguiram influenciar eles a adorar outros deuses. E isso fez com que Deus ficasse boladão lá de cima e falou, cara, reúne os líderes, vai pra tenda que eu vou falar com eles. E acabou que Deus mandou resolveu que iria matar essa galera. Só que acontece algo muito interessante com um rapaz chamado Finéias. Ele viu que um cara ia se encontrar com uma medianita, um israelita encontrar com uma mulher, e ele seguiu esse cara. E entrando eles dentro da barraca, ele pegou uma lança e deu no bucho dos dois e acabou matando os dois. E é engraçado que a gente acha que Deus ia chegar e castigar Finéias por ter feito isso, mas não, Deus ficou do lado dele. E é engraçado que Deus falou algo muito interessante. Deus falou que Finéias tem algo, é como ele tem algo em comum com ele, que no caso seria que não tolera pessoas que ficam adorando outros deuses. E eu vejo isso também novamente indo para a intercessão, porque Finéias viu onde tinha que ser tampado a brecha e ele foi e tampou. E isso fez com que a era de Deus não caísse mais uma vez sobre os israelitas, e Deus foi lá e aliviou a barra deles aí por ter vacilado pra caramba. Então foi isso, galera. Esse foi o resumo do livro de Números. Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero fazer o último pedido agora, nesse final, por favor. Se você viu o vídeo até agora e você ficou esperando até agora para curtir, curta agora aí o vídeo. Se inscreva no canal, por favor. A gente precisa chegar a 100 inscritos para que o YouTube libere algumas coisas para o nosso canal. Então, por favor, se inscreva no canal. Vamos bater essa meta de 100 inscritos, por favor. E se você gostou do vídeo, achou que ele edificou a sua vida, que você aprendeu alguma coisa com esse vídeo e que você achou engraçado, compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook, no WhatsApp. Vai me ajudar muito a compartilhar esse canal, a expandir a palavra de Deus para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Então é isso aí, galera. Nós ficamos por aqui hoje e até o próximo resumo, que é Detero Darabacana. Eita! Então é isso aí. Então é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!